A seguir, Hora da Notícia. A greve dos caminhoneiros entra no 9º dia e os reflexos em vários segmentos da economia se agravam. Ontem à tarde, Passo Fundo teve protesto de apoio ao movimento nacional. O abastecimento de água pode estar comprometido a partir de amanhã por falta de produtos químicos utilizados pela Corsan no tratamento da água. E também falta de gás de cozinha, produtos de origem animal e o lanche nas escolas estaduais. Sobre as consequências na economia, nós vamos conversar hoje com a economista, professora aqui na UPF, Cleide Moreto. Também vamos falar sobre mediação, conciliação e arbitragem. Nosso convidado aqui no estúdio é o advogado e árbitro da Câmara da Associação Comercial de Mediação e Arbitragem de Brasília, Asdrubal Nascimento Lima Júnior. Hoje é terça, 29 de maio, é hora da notícia. A greve chega hoje ao 9º dia em todo o país, sem uma definição em relação à desmobilização dos caminhoneiros. Ontem à tarde, um protesto uniu diversas categorias no centro de Passo Fundo. O grupo fez uma caminhada da Rua Bento Gonçalves até o Parque da Gari. Trabalhadores do transporte urbano pararam de circular por quase 3 horas. Sindicato dos comerciários, profissionais liberais e até empresários participaram do ato em apoio aos caminhoneiros. A manifestação também foi aproveitada por outros movimentos políticos. E o abastecimento de água em Passo Fundo pode estar comprometido a partir de amanhã. A Corsan informou que os produtos químicos para o tratamento da água duram até esta quarta-feira. Outros serviços operacionais prestados pela companhia já foram suspensos. Um prejuízo de 1 bilhão e 600 milhões de reais para o Rio Grande do Sul com a greve dos caminhoneiros. Essa foi a projeção feita pela Fiergs, a Federação da Indústria do Rio Grande do Sul. Os segmentos de bebidas, leite e alimentos são os mais prejudicados. Os cones não falam, mas é uma indicação daquilo que muitos não gostariam de ouvir. Boa tarde, senhor. Tudo certo? Certo, Miguel. Certo. Tem Gasolina? Diesel? Diesel vai ter. Gasolina não tem, mas nem para remédio. Não? Não tem. Este posto é um dos muitos de Passo Fundo que está sem gasolina. Aqui só diesel. E mesmo a cidade tendo um polo petrolífero, que é responsável por atender o norte do estado, o pátio está assim, deserto para os padrões normais. A falta de gasolina em razão da greve dos caminhoneiros, que se estende há 9 dias por todo o país, já está no limite para alguns setores. Neste mercado, as carnes do açougue são essas. Se não houver reabastecimento, o consumidor daqui ficará sem. Nas gôndolas de hortifruti, é evidente a falta e escassez de alguns produtos que vêm de fora, como a pera, por exemplo. Esse distribuidor de gás está sem nada para vender. Ele comercializa 1.500 botijões por semana para atender Passo Fundo. Está parado desde sexta-feira com 2 caminhões na estrada. Estamos aproveitando para fazer as manutenções dos veículos, mas também estamos sofrendo muito, porque desde sexta-feira estamos sem produto algum. A nossa média de venda semanal, uns 1.500 botijões. Então, com esses 4, 5 dias parados, acaba causando um certo preocupação também, devido a tudo que envolve a empresa e ao comércio. A distribuidora não tem previsão de quando irá retomar as atividades. Rodrigo está preocupado com o rumo que a greve está tomando. Nos primeiros 13 meses do ano, tivemos sérios prejuízos, trabalhamos os 3 primeiros meses no vermelho, não podendo repassar todo esse aumento que veio, que nos acarretou. Então, no começo, é claro que a gente está do mesmo lado, mas também se preocupa bastante com o que vem acontecendo agora com a nossa empresa. Então, apoiamos, mas também estamos sofrendo. Hoje tem várias empresas no comércio que estão com sérios problemas, não estamos conseguindo atender condomínios, já está começando a ficar sem gás alguns restaurantes, padarias já estão com sérios problemas de gás. Então, a preocupação é que está envolvendo muitas pessoas que venham a sofrer com isso mais tarde.
A falta de gás reflete na vida cotidiana do cidadão e também na rotina do produtor de leite. A alternativa foi da gente conseguir beneficiar alguma coisa de queijo para consumo, congelar, distribuir, porque a gente tem família, então alguma coisa a gente está conseguindo fazer. A cidade está sem gás e o produto que daí é essencial para o queijo, que é o coalho, também tu já não está encontrando mais nas pecuárias que vendem. Seu João produz em média 350 litros de leite por dia. Isso corresponde a cerca de 30 peças de queijo. Ele conta com 25 animais na ordenha e sabe que já chegou no limite. Se continuar assim, vai ter que colocar leite fora. Eu acredito que assim, de hoje para amanhã, no máximo, não vai ter mais condição. Nós vamos ter que começar a jogar o leite fora e igual quem participa dessa cadeia já está fazendo. A greve dos caminhoneiros fez cancelar as aulas em algumas escolas estaduais nos últimos dias. Em Passo Fundo, todas voltaram às atividades na terça-feira. Esta escola, Ana Willig, conta com 539 alunos. Uma demanda que exige um estoque considerável de alimentos. Na cozinha, a diretora nos mostra os armários, praticamente vazios. Pouca coisa ainda tem. Açúcar, farinha de milho, feijão, massa, quase nada de arroz. E esta semana não terá entrega de alimentos. No caso, a nossa escola, pelo número de alunos, a gente recebe uma parcela que dá para comprar, tipo assim, 10 quilos de arroz, 8 de feijão. Para passar o mês. Para passar o mês. E como a gente está numa escola que é de periferia, que a gente tem que dar aquele lanche, que eles precisam daquele lanche, a EJA à noite precisa também, porque vem do trabalho, vem de longe, não dá tempo de passar em casa. A gente precisa que eles tenham alimento de noite, né? Então é multiplicação do pão, né? Na tarde de segunda-feira, uma manifestação pela principal avenida de Passo Fundo contou com muitos caminhões e outros setores que apoiam a greve, como os motoboys e os taxistas. E é só andar pelas rodovias para ver que não há qualquer caminhão transitando. Estas imagens são de segunda à tarde. Na UPF, a maior universidade do norte do estado, as aulas estão suspensas desde sexta-feira. Já são 4 dias sem aulas no campus. Uma situação que preocupa a todos, principalmente quem precisa tomar decisões importantes. Não se sabe até quando vai continuar esse cenário, né? Tá difícil. Eu vou te dizer assim, aumentou a dificuldade entre as famílias também e as crianças, muitos aqui é a única refeição do dia. Pode ter certeza disso. Em Passo Fundo, o serviço de 3 secretarias municipais foram prejudicados. A Secretaria de Obras aguarda a liberação de 3 caminhões com transporte de britas, trator e asfalto que estão sendo usados na revitalização da Avenida Brasil. A Secretaria de Transporte e Serviços Gerais tem um caminhão de esgotamento no bloqueio da greve. E o serviço de coletas de exames de laboratório no CAIS está suspenso pela Secretaria de Saúde. Casos de urgência devem ser encaminhados diretamente ao Hospital Municipal. Bom, a economia vinha com uma perspectiva de crescimento em 2018 através de indicadores favoráveis. No entanto, o que parecia certeza se transformou agora numa grande dúvida. A greve dos caminhoneiros, que já dura 9 dias, literalmente parou o país. Com a gente aqui no estúdio, a economista, doutora nesta área, professora aqui da UPF, Cleide Moreto. Professora, seja muito bem-vinda. Obrigada, Thaís. À UPF TV. O que muda na economia do país com esse novo cenário? Bem, primeiro que, apesar de todos acreditarem que a economia estava em franca recuperação, eu ainda sou cautelosa e comento que, pelos resultados da prévia do PIB, nós estávamos ainda no momento crítico. Então, o que muda? Mais uma crise instalada num período de crise tem algumas consequências sérias, não só no âmbito da produção, como também no âmbito da renda. O que ocorre? Assim, todos imaginam que em seguida vai haver uma disparada na inflação, por conta dessas mudanças exorbitantes em alguns preços, por conta da escassez. Eu acredito que haverá sim um pico, né, em termos dessas mudanças que conseguirem ser medidas ou mensuradas,
mas isso não vai se prolongar em função da baixa renda que nós ainda temos e da cautela das pessoas em geral. Ou seja, nesse processo, então, de desabastecimento, como a gente viu há pouco na reportagem, os preços podem subir, sim, a inflação ficará maior, talvez não por muito tempo. Nesse contexto, professora Cleide, quem mais sofre com a crise que se agrava nesse momento? Sempre quem mais sofre é o trabalhador. E eu diria que, pela primeira vez, nós estamos, para além do trabalhador, os pequenos empreendedores em geral e principalmente pessoas ligadas ao setor primário, como nós vimos, né? Porque são eles que dependem, independente se vai haver consumo ou não, eles precisam, em função da perecibilidade dos bens, eles precisam vender, precisa haver escoamento. Professora Cleide, deve demorar mais tempo ainda do que o previsto para a gente recuperar a economia do país? Acredito que sim, e até porque nós estamos, é como se nós estivéssemos num barco sem um bom comandante, ele não sabe muito bem para onde é que está. Nos falta um plano. Desde o nosso governo transitório que entrou, nós estamos sentindo o que é não ter um projeto de nação, um projeto de desenvolvimento para o país. Como é que a gente chegou a esse ponto, professora Cleide? É possível fazer uma explicação rápida sobre como chegamos até aqui? Olha, a questão política, toda a burocratização que nós temos no âmbito do Estado, e principalmente todo esse desajuste que houve nas instituições, com essa queda de confiança, fez com que fosse muito mais importante eu optar pelo setor financeiro do que pelo setor produtivo. E isso gera uma série de problemas, principalmente a geração de trabalho e renda. Professora, você tem doutorado nesta área, na economia, é uma economista atuante. Na sua visão, a política de preços criada pela Petrobras, qual é a sua opinião sobre ela? Bem, todos os economistas têm opiniões diferentes, né? Mas eu defendo que a Petrobras tem que ser uma estatal, ela tem que continuar sendo pública para cumprir aquilo que é o monopólio natural que a gente chama, que é oferecer um produto ao menor custo médio possível. Bem, é lógico que nós carecemos de maior eficiência na empresa estatal em geral. Só que toda vez que eu abro para o mercado, e a política que o Pedro Parente tentou colocar em prática deu sinais disso, se eu abrir para o mercado e permitir que o produto venha de fora, sabendo que eu posso ser autossuficiente na produção, eu deixo de colocar uma relação direta com o meu mercado interno e vulnerabilizo a nossa economia. Foi o que aconteceu. Então, quanto mais voltado para o setor externo de um produto que nós temos condições de produzir, maior vai ser a tendência do preço. Rapidamente, só para concluir, como economista, qual é o conselho para os consumidores, para nós trabalhadores? Bom, nesse momento, como é um momento muito atípico, tentar esperar. Nós sabemos que as perdas estão aí, todos vão perder de alguma maneira, mas é o momento que exige essa parada, né? E nós precisamos desse movimento para tentar retomar essa ideia de uma alternativa, né, para uma situação caótica. Professora, obrigada pelas informações, bom trabalho e que venham notícias melhores. Obrigada, muito obrigada. Esperamos. Obrigada. Bom, e as aulas aqui na UPF foram novamente suspensas nesta terça-feira no Campus 1, aqui em Passo Fundo, e também nos campi, nos municípios de Casca, Carazinho, Soledade, Lagoa Vermelha, Palmeira das Missões e Sarandi. As aulas vão ser mantidas somente para o curso de Medicina. A universidade segue atenta à paralisação e, persistindo as dificuldades, novas orientações serão repassadas. E as escolas estaduais de Passo Fundo retomaram as aulas nesta terça-feira. Os casos em que houver falta de transporte escolar ou público, impedimento à chegada de alunos ou professores nas escolas, esses casos eles vão ser tratados isoladamente, caso a caso, pela Coordenadoria Regional de Educação. E nas escolas municipais, as aulas seguem normalmente em Passo Fundo. Os tratamentos para o câncer de mama discutidos em um simpósio em Passo Fundo. É uma das atrações que a gente mostra depois do intervalo.
A temperatura sobe e fica perto dos 25 graus nos próximos dias. Confira os detalhes na previsão para amanhã e também já para o feriado de Corpus Christi. A previsão do tempo para esta quarta em Passo Fundo e região é de céu limpo. As temperaturas ficam entre 11 e 24 graus. Na quinta, o tempo deve ficar encoberto, mas não há possibilidade de chuva. E as temperaturas ficam entre 14 e 24 graus. Resolver conflitos judiciais com mais rapidez, com economia, flexibilidade e ainda desobstruir a justiça. Isso é possível com mediação, conciliação e arbitragem. A Faculdade de Direito aqui da UPF recebe um especialista que é referência nacional neste assunto. E ele é nosso convidado agora aqui no Hora da Notícia, o advogado e árbitro da Câmara de Mediação e Arbitragem da Associação Comercial de Brasília, Asdrubal Nascimento Lima Júnior. Seja muito bem-vindo ao UPF TV. E eu quero começar, doutor, lhe perguntando quais as diferenças entre mediação, conciliação e arbitragem. Thaís, na verdade, essa explicação ela é muito interessante porque ela passa por dois elementos fundamentais. O primeiro elemento é as pessoas perceberem que elas podem resolver seus problemas por si mesmas, através de um modelo de solução autocompositiva, ou seja, um modelo de solução em que elas constroem a solução por consenso com a outra parte, utilizando uma terceira pessoa que ajuda, facilita no desenvolvimento desse diálogo. Isso seria o caminho da conciliação e o caminho da mediação. E a diferença pontual entre essas duas é que na conciliação normalmente se aplica para situações de relações eventuais e não de relacionamentos continuados. Ou seja, um acidente de trânsito, por exemplo, as pessoas não se conheciam, não tinham relacionamento, encaminham. E o conciliador, que é esse terceiro imparcial, ele pode sugerir opções de como aquela questão poderia ser resolvida entre as pessoas, sem impor nada. As partes vão dizer se querem ou se não querem aquela sugestão e elas mesmas também podem construir outras opções. Na mediação, o mediador não pode sugerir nada, são relações continuadas, quer-se que as próprias partes, através das ferramentas da mediação, construam aquilo que elas entendem como satisfatório para atender seus principais interesses, numa forma de solução ganha-ganha. Ganha os dois lados em resolver um problema com benefícios mútuos. A arbitragem é muito parecido com o que é o modelo judicial. Entrega-se a um terceiro a missão de analisar quem está certo e tomar uma decisão, dizer quem está certo, emite uma sentença arbitral. Então essa é a diferença da arbitragem, ela é chamada heterocompositiva porque o terceiro decide. Em nenhum destes casos precisa haver o ingresso do processo na justiça, um trâmite até então tradicional. A conciliação e a mediação também podem ser feitas dentro do processo judicial, mas elas podem seguir um caminho privado de solução, ou seja, entregar um mediador privado, uma instituição de mediação privada que faça esse papel e ajude as pessoas a encontrar a solução. Esses profissionais são obviamente formados em direito e tiveram uma capacitação para atuarem como mediadores, como árbitros e como conciliadores. Eles são capacitados para serem conciliadores ou mediadores, mas não necessariamente precisam ser profissionais do direito. Podem ser profissionais de qualquer outra área do conhecimento, psicólogos, administradores, contabilistas, engenheiros, advogados, ou seja, várias outras áreas do conhecimento contribuem para entregar, inclusive, profissionais que têm uma sensibilidade, às vezes, diferente que só o jurista tem, entendendo as particularidades daquele tipo de conflito. O resultado desta conciliação, desta mediação, ele tem um peso jurídico, ele é decisivo. Perfeitamente. Há plena segurança jurídica em utilizar esse caminho. A decisão que for dada pelo árbitro ou o acordo que for construído pelas partes na presença do conciliador ou do mediador vão valer como títulos executivos. Extrajudicial, se for conciliação ou mediação, ou judicial, se for arbitragem. Vale tanto quanto valeria a solução na justiça. O brasileiro ainda usa pouco essas modalidades?
ele usa muito menos do que nós, profissionais que atuamos com isso, gostaríamos que utilizasse. Mas, sem dúvida, vem crescendo de maneira acentuada. A transformação da cultura no país está em uma fase muito boa e o assunto está crepitando em todas as cidades brasileiras. E a gente vê um prognóstico de futuro muito positivo para ajudar a justiça a resolver os problemas das pessoas. Doutor, rapidamente, só para a gente concluir aqui, o seu trabalho é referência no país, veio a Passo Fundo também a convite da UPF para um evento que, infelizmente, não irá acontecer em função de toda esta paralisação no país, mas o evento acontece no mês de agosto. Acontece no mês de agosto e a gente aproveitou a oportunidade aqui para ajudar na formação de mediadores privados que vão ajudar a população de Passo Fundo. Muitíssimo obrigada, um bom retorno e até agosto. Uma satisfação. Obrigada. Bom, quanto mais rápido o diagnóstico, maior é a chance de cura. Para a doença que mais mata mulheres no mundo, a taxa chega a mais de 90% se descoberta no início. E um simpósio em Passo Fundo discutiu os tratamentos para o câncer de mama. Mais de 1.200 pessoas morreram no Rio Grande do Sul em 2016 por causa do câncer de mama. Este ano, o INCA, Instituto Nacional de Câncer, estima que 59 mil pessoas vão ter a doença. Por ser o mais incidente e a primeira causa de mortes por câncer entre as mulheres no Brasil, foi realizado na Faculdade de Medicina da UPF o 2º simpósio de câncer de mama. Nós não sabemos ainda o que está acontecendo para os baixos níveis de mamografia que nós temos na população. É importante a gente saber que a mamografia, ela faz o diagnóstico precoce e possibilita elevadíssimas chances de cura. A procura para a realização desse exame de rotina está sendo muito baixa. Nós temos mamógrafos na cidade e isso é um problema nacional em que a Organização Mundial da Saúde orienta que cerca de 70% da população feminina deveria realizar a mamografia anual e esse valor está bem aquém. Só na região norte do estado foram 100 mortes em razão do câncer. É um problema de saúde pública e que não recebe a devida atenção do governo federal. Além disso, a forma como é marcado o exame não colabora. Em alguns países, a mamografia é realizada de uma forma rotineira nas mulheres, bastando que ela se apresente ao serviço diagnóstico para realizar o exame. No Brasil, esta mulher, pelo sistema público, em qualquer situação, ela deve ter uma requisição médica para realizar o exame. Então, ela precisa enfrentar uma primeira marcação de consulta, ter a solicitação do exame, realizar o agendamento desse exame, fazer o exame e retornar com esse exame para uma nova consulta, levando o resultado ao seu médico. O simpósio de câncer de mama contou com a participação de representantes de laboratórios, médicos, estudantes de medicina e demais profissionais da área. O Rio Grande do Sul é líder, junto com São Paulo e Rio de Janeiro, em câncer de mama, não é? Principalmente em mulheres jovens, com menos de 50 anos de idade. Então é fundamental e urgente um esforço muito grande para que o maior número possível de mulheres realize os exames anualmente para se faça o diagnóstico precoce. O que a gente gostaria e o que a gente busca diariamente como radiologista é você tentar encontrar aquelas lesões que a paciente nem sabe que tem. Bem no início. A mamografia ela é um exame espetacular para isso, né? Associado à ecografia. E existem alguns casos que, infelizmente, as pacientes já chegam com tumores mais avançados, tumores maiores, mas mesmo assim, com o advento de medicamentos quimioterápicos e com uma equipe multidisciplinar, a gente está conseguindo dar uma sobrevida melhor para essas pacientes. As plantas medicinais ganham cada vez mais espaço. O Sistema Único de Saúde amplia o uso destas plantas nas práticas integrativas. E o Estúdio 4 desta semana mostra as pesquisas desenvolvidas aqui pela UPF, o trabalho da Emater e um projeto regional que envolve agentes voluntárias de saúde. O programa vai ao ar hoje às 11 da noite e tem reprise amanhã às 8 da noite e também na sexta-feira às 11 horas da noite. E você sabe o que significa aromaterapia? Bom, aroma é o cheiro e terapia vem, é claro, do tratamento. Além disso, existe a geoterapia.
Geoterapia é como o uso de argila, barro, pedras e cristais. Quer saber mais como esses tratamentos podem te ajudar? Olha só na reportagem. A Karina sofre de um problema comum entre os brasileiros, a ansiedade. E mesmo depois de passar por tratamentos convencionais, ela procurou uma aromaterapeuta. Já faz um ano que eu estou usando aromaterapia, né, para ansiedade, em virtude do trabalho da gente, né? Sempre tem situações que são mais complicadas, então a gente já vai se ansiando, né? O papel do profissional da aromaterapia é identificar quais são os problemas de quem busca tratamento. Em seguida, o tratamento é feito com óleos naturais que beneficiam não somente os problemas físicos, mas também os psicológicos e emocionais. Que são substâncias naturais, muito concentradas, extraídas da própria planta. Então, o tratamento ele pode ser feito em forma da inalação direta do óleo essencial, né, que a gente pode escolher o óleo essencial para a finalidade que a pessoa está precisando naquele momento, colocar na mão e reaprender a respirar. Então, inalar pelo nariz, de uma forma bem pausada, levar até o pulmão esse óleo essencial e depois, então, exalar pela boca. Aí a gente tem a redistribuição desse princípio ativo, ou desses princípios ativos, para o nosso corpo inteiro e para o nosso cérebro também. Além disso, a Karina tem rinite e para resolver isso, ela conta com a geoterapia, um tratamento natural feito com frutos da terra. Não tive mais crises fortes, né? E assim eu vejo que o resultado ele é bem favorável para a gente. E é questão natural, né? Então, acho que a gente sempre está buscando essas alternativas. Na geoterapia é usada a argila. Isso porque ela é capaz de remover toxinas do organismo. Vale lembrar que para cada parte do corpo é usado um tipo de argila diferente, geralmente misturadas com óleos de vários tipos. Parte do princípio do uso das argilas, né? Que são tipos de solo e que contém 7 cores no mínimo. E o que dá a coloração à argila, a geoterapia, são exatamente os princípios químicos ativos nas argilas que são terapêuticas, né? Então, ali eu estou utilizando a argila verde, que ela tem a função de desintoxicar o corpo como um todo. As outras cores de argila vão ter as suas funções também associadas aos seus princípios químicos naturais. Então, tem uma regrinha bem simples. Quanto mais clara for a argila, melhor para dissipar, para desintoxicar o corpo. Quanto mais escura, melhor para concentrar. Então, ferro, cálcio, a gente pode utilizar argilas mais escuras, vigor, ânimo, né? E as mais claras para dissipar, por assim dizer. Essas foram as informações de hoje. Você pode acompanhar a UPF TV pelo Facebook, Instagram e YouTube. Amanhã a gente volta ao vivo ao 12h30. Até lá!